Irmãos, temos aqui Jesus com seus discípulos em dois momentos distintos. Observe bem. Jesus, primeiramente, está levando seus discípulos ao alto de uma montanha, no alto de um monte. Depois, Jesus leva seus discípulos, ou desce com três de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a um vale. Uma coisa acontece na montanha, no alto da montanha. Outra coisa está acontecendo no vale. Isso nos faz lembrar do Salmo 23, que diz que o Senhor é nosso bom pastor, e o nosso bom pastor nos guia a águas tranquilas, nos guia para um lugar paradisíaco, nos quer bem, nos faz bem. E quando o bom pastor nos leva para lugares tão, digamos assim, aprazíveis, quando estamos na companhia do bom pastor e gozamos ali das benesses, da paz, da alegria, da plenitude, da vida, celebramos tudo isso e podemos dizer, como Pedro disse a Jesus: bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui e queremos continuar aqui. Queremos que a nossa casa seja aqui. Queremos construir uma tenda para o Senhor Jesus, outra tenda para Elias, que ali representa os profetas, uma tenda para Moisés, que ali representa a lei e os profetas, símbolo da palavra de Deus, símbolo do testamento de Deus com os homens, símbolo do povo de Deus, desses representantes das Escrituras, que ali apareceram. Quando Jesus foi no alto daquela montanha, transfigurado. Figura, você sabe, figura. Transfigurado. A figura, a pessoa, a representação do ser foi transfigurada, passou, transcendeu ao ser figura. Algo que os discípulos começaram, só sabiam descrever em termos de como brilhava, como iluminava, como suas vestes se tornaram brancas, alvas, como tudo resplandeceu em Cristo, o corpo de Cristo ali glorificado, glória. Quando estamos contemplando a glória de Deus, quando estamos comungando com o céu, quando estamos num lugar tão aprazível, queremos que ali seja a nossa casa, queremos que essa condição se perpetue, queremos que isso venha se estender ao longo de nossa vida. Só que a nossa vida não é uma vida vivida apenas no alto da montanha. Jesus não permite que uma tenda seja construída. Isso está reservado para outro tempo. Isso ainda precisa ser aguardado. É algo que ainda é esperança e expectativa. Isto está por vir. Mas agora, meus amados irmãos, ainda que tenhamos experiências celestes, ainda que o Senhor, como bom pastor, nos guie para as águas tranquilas, cuide de nós, ainda que estejamos experimentando aqui na terra de muitos de seus milagres, de muita de sua graça, e estejamos muitas vezes diante do Senhor e da sua glória, e somos ali cheios do seu Espírito, tocados, e queremos que essa condição de céu aqui na terra, de céu em nosso próprio coração, se perpetue. Mas o Senhor não nos guia apenas para o alto da montanha. O Senhor não permite que façamos ali a nossa tenda. O Senhor nos conduz para o vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um lugar que a gente não vai porque quer, mas Jesus está com seus discípulos e os está guiando ao vale, porque Ele nos quer no vale da sombra da morte,
Enquanto no alto daquele monte que tínhamos a glória do Senhor, o céu, a vontade de Deus prevalecendo, naquele vale o que nós contemplamos? Intriga. Fariseus estavam discutindo com os discípulos, confusão, dúvida, inquietação, fracasso. Os discípulos não puderam expulsar o demônio, ou uma legião de demônio, ou uma casta de demônio que tomava conta de um rapaz. Um pai desesperado, um pai em agonia, os discípulos impotentes, os fariseus discutindo, confusão, trevas, mazelas. É o que encontramos no vale. Um vale muitas vezes de sombra da morte, um vale onde temos mais trevas do que luz. Mas o Senhor quer conduzir os seus discípulos que presenciaram a glória, os seus discípulos que são testemunhas da glória de Deus. Esses mesmos discípulos precisam descer ao vale, porque há algo a se fazer no vale. A presença desses discípulos, como a própria presença do Cristo e a igreja hoje, que possui o Espírito do Senhor nela, a ponto dela ser denominado corpo de Cristo aqui na terra, suas testemunhas no vale da sombra da morte, têm uma missão a cumprir, e vão se deparar com a miséria humana, vão se deparar com aquilo que é a obra do diabo, porque o diabo só vem para matar, para roubar e para destruir. Quando vemos a ação do demônio na vida daquele garoto, qual foi o testemunho do pai? O demônio tem pego esse garoto desde que ele é criança. O demônio tomou conta da vida desse garoto. Esse garoto não escuta mais. O demônio tapa os nossos ouvidos. Esse garoto não fala mais. O demônio tapa a nossa boca. O demônio também nos segue espiritualmente. O demônio atravanca a nossa existência aqui na terra e quer matar, roubar e destruir. Por vezes o demônio dissipa, o lança, toma posse desse menino, toma o controle dele e o projeta sobre o fogo e o lança na água para ser afogado, no fogo para ser destruído. Que é isso? A obra do diabo para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os discípulos não puderam expulsar, e disse Jesus: esta casta só sai com oração. Pelo jeito, os discípulos não oraram. Como tentar expulsar o demônio sem orar? Ah, sim. Alguma presunção humana. Ah, sim. Talvez um orgulho espiritual. Ah, já em outras ocasiões o Senhor nos ensinou a expulsar demônios e já fazemos isso muito bem. Fazemos tão bem que não precisamos mais de Jesus. Podemos fazer isso por nossa conta. Não precisamos orar para expulsar demônios, precisamos apenas usar nossa própria autoridade. Mas a nossa autoridade espiritual vem da onde? Vem do próprio Cristo. Ali tínhamos os fariseus, que Jesus disse: os fariseus não oram bem. Ah, mas os fariseus faziam longas orações, e faziam orações, eles se levantavam, se colocavam em pé, e Jesus disse: não orem como oram os fariseus. Os fariseus, quando oram, se colocam em pé e fazem questão que todo mundo observe a sua espiritualidade. São exímios, são exibicionistas, querem se mostrar mais espirituais do que os outros. Cuidado com o pastor que faz questão de mostrar o quão espiritual ele é. Cuidado com um cristão presunçoso de sua fé e de seu relacionamento. Cheie-se. Cuidado com o orgulho espiritual que tomava conta destes fariseus, que quando oravam estavam mais fazendo no momento da oração um palanque, um palco,
um lugar onde eles poderiam se exibir e se mostrar como homens de Deus que eles supunham ser. Não orem com Deus. Não sejam exibidos na oração. Não é por uma oração eloquente, uma oração tipo rancadoco. Hoje você vai falar oração forte. Vem para essa igreja, porque aqui tem uma oração forte. Veja que estão se chamando a atenção para a oração, para o poder da oração em si. Não é o poder do Cristo, não é o Cristo que é forte, é a oração que é forte. É a oração que é forte. Talvez os discípulos foram tomados por uma presunção dessa natureza que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma vez eu, pelo Espírito Santo, preguei pela primeira vez com 18 anos de idade. Cheio do Espírito, no momento, fui tomado em uma ousadia. Eu que tinha vergonha de fazer oração. Mas no momento, numa casa onde tinham 10 pessoas visitando, e ninguém querendo pregar o Evangelho, eu fui encorajado e preguei a palavra de Deus pela primeira vez. E fui cheio do Espírito Santo e falei com uma autoridade, com uma ousadia, meus amados irmãos. Os 10 levantaram a mão querendo aceitar Jesus. Dali, mais conversões. Eu comecei a pregar de 18 anos de idade, de casa em casa, semana a semana. Um avivamento se deu. Muito jejum de oração. Não vão. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar convencido. Meus amigos me ajudaram a ficar convencido. Profecias vinham para me deixar convencido. Você é um homem de Deus, um jovem, 18 anos de idade. A revolução aconteceu através da sua vida. Você fala e as coisas acontecem. Eu tenho dom. Cheguei para o pastor, quero pregar aqui na noite na igreja, pastor. Cansado de pregar só no povo da mocidade. Estou cansado só de pregar de casa em casa. Eu quero pregar no púlpito da igreja. Quero pregar no domingo à noite. Pastor, você deu oportunidade para eu pregar. Chegou no domingo. Irmãos, eu nunca tinha preparado mensagem nenhuma. Eu ia pregar Bíblia, mas nunca tinha preparado. O Espírito vinha sobre mim. Eu cria nessa unção do Senhor que vinha, que era derramado. Estava muito confiante na minha posição do meu relacionamento com Deus. E não preparei aquela mensagem de domingo, porque não precisava preparar coisíssima alguma. O Senhor falava comigo. Tinha autoridade espiritual. Sabe o que aconteceu? No dia do culto, subi ao púlpito para pregar e decidi pregar sobre a parábola do joio e do trigo, já determinando que eu fazia parte do trigo e o restante da congregação era joio. Bem, esse é o desgosto da minha mensagem. Muita arrogância espiritual. E de dedo em rice estava eu lá, acusando os meus irmãos. Mas quando abri a palavra e li Mateus 13, parábola do joio e do trigo, quando terminei de ler, esperei a unção, aquele ímpeto, aquela coragem, aquele fogo que descia, aquele mover de Deus na minha vida. E nada, absolutamente nada. Olhei para o alto e falei: Deus meu, por que me desamparas? Estava eu só diante da congregação. Comecei a acusar todo mundo. Porque as mulheres dessa igreja são carnais. Eu dizia, voltava para a cara da senhora, tinha uma coragem, uma cara de pau. Olhava para ela. As mulheres desta igreja não vêm para reunião de oração porque preferem ficar assistindo novela em casa. Foi o começo.